A própria Ellen White falou, não tem meio termo com relação a isso. Ou o que eu escrevo é de Deus, ou o que eu escrevo é do demônio. Agora, a pergunta que eu faço para você é, Ellen White escreveu que sim, uma pessoa que casa-se novamente por conta do adultério praticado pelo seu ex-cônjuge, ela está livre diante de Deus para poder fazer isso. Pergunto para você, quando ela falou isso, ela estava inspirada por Deus ou pelo demônio? Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, eu estou aqui hoje para poder trazer algumas explicações e alguns comentários a respeito de algumas dúvidas e perguntas e até outros comentários que chegaram por mim através de outras redes sociais relacionado ao meu vídeo sobre divórcio e novo casamento. Tá? O vídeo, se eu conseguir, eu vou deixar aqui nos cards, aqui em cima, aqui, ou então eu vou deixar nos comentários aí ou na descrição, o primeiro link fixado, para que você possa estar assistindo também, caso você não tenha assistido a esse vídeo, tá bom? Então fique com os meus comentários a respeito de alguns assuntos e algumas ponderações que com certeza vai te ajudar muito na caminhada cristã, naquilo que a Bíblia tem a dizer a respeito de muitos assuntos importantes e concernentes à sua saúde espiritual. Muito bem, pessoal. Talvez a minha explicação tenha ficado para alguns meio confusa, uma vez que nem todos têm o conhecimento daquilo que se chama a língua grega, como diz a palavra de Deus. Então, nós temos aqui a oportunidade, então, de trazer uma outra explicação. Eu vou trazer uma outra explicação de uma maneira mais simples, bem rápida, para que você possa compreender. Tá? Lembra que, para aqueles que assistiram o meu vídeo, para quem não assistiu eu vou deixar aí para você assistir, mas para você que não assistiu eu também vou falar, lá no meu vídeo anterior, a base dele foi Mateus capítulo 19, entre outros, mas especialmente Mateus capítulo 19. E eu dei ênfase ali no versículo 19, que vai falar a respeito da cláusula de exceção, que é muito debatida entre muitos teólogos, tá? Especialmente entre aqueles que não creem que o novo casamento se aplica ao cristão, ok? Que o cristão não pode se casar em hipótese alguma, e entre aqueles que acreditam que há uma cláusula de exceção que permite o novo casamento para um cristão, ok? E aí nós temos algumas questões a tratar a respeito disso. Mateus 19:9 vai dizer o seguinte: qualquer, pois, que se divorciar de sua esposa, não sendo por relação sexual ilícita, comete adultério ao casar-se com outra. E quem casar-se com a repudiado ou com a separado, com a divorciado, também comete adultério. Ok? Então nós temos esse vídeo, eu coloquei o texto lá anterior e eu acredito que você que assistiu entendeu boa parte dele, mas pode ter ficado alguma expressão meio confusa, porque eu trabalhei o conceito de duas palavras gregas, que é a palavra moikeia e a palavra porneia. Então, para que não fique tão complicado assim para algumas pessoas e para que a explicação fique um pouco mais simples, eu vou estar tratando neste momento a respeito da língua portuguesa mesmo, com o texto como está ali na língua portuguesa, para que não fique dúvida. Algumas Bíblias vai trazer a palavra fornicação e outras Bíblias vai trazer a palavra relação sexual ilícita. Tá? As duas palavras são duas palavras conhecidas no português, são da língua portuguesa, então vou tratar aqui dentro da língua portuguesa. Tanto uma quanto outra têm o mesmo significado. Fornicação é uma relação sexual ilícita, ok? Algumas pessoas, como eu argumentei no vídeo anterior, vai dizer que fornicação é o pecado solteiro, mas isso não é em realidade o que a palavra significa, ou não é o único significado da palavra. Tá? A palavra fornicação, ela tem o significado de relação sexual ilícita, ou seja, com qualquer pessoa que não seja o seu cônjuge. Se você der um Google aí, você vai conseguir facilmente encontrar esses significados. Mas fato é que a maioria das Bíblias traz como relação sexual ilícita. E relação sexual ilícita é qualquer relação cometida entre uma pessoa que é casada, mas está cometendo um ato sexual com outra pessoa, com outro ser que não seja o seu cônjuge, tá? E por que eu digo outro ser? Porque pode ser com animal. Infelizmente tem gente que pratica esse tipo de ação com animais, tá? Enfim, a gente, como cristão, deve repudiar todo tipo de atitude sexual ilícita, ok? E uma das atitudes, um dos atos sexuais ilícitos que contempla essa palavra, fornicação, é o adultério. Porque a pergunta que eu vou fazer para você é a seguinte: será que o adultério
ele é uma relação sexual lícita ou ilícita? É claro, se você é um cristão bíblico, né, não um cristão liberal, mas um cristão bíblico, você vai me dizer que a relação sexual ilícita, que o adultério, no caso, ele é relação sexual ilícita. Você não vai dizer que o adultério é lícito, obviamente, claramente. Então, se o adultério é uma relação sexual ilícita, então ela faz parte desse grupo de relações sexuais ilícitas que Jesus está colocando aqui como cláusula de exceção, não somente para o divórcio, mas também para o novo casamento, porque o texto não trata unicamente de divórcio, ele fala quem se divorciar de sua esposa e casar-se novamente. Então nós temos duas coisas ali, tá? O divórcio e novo casamento dentro dessa questão. E se o adultério é uma relação sexual ilícita, Cristo está então aqui abrindo, está contemplando também dentro dessa exceção para divórcio e novo casamento, ou adultério, sendo ele uma relação sexual ilícita, tal qual está escrito nas páginas da Bíblia, tal qual saiu da boca de Jesus. Quem traz essa doutrina para dentro do seio do cristianismo, né, de não poder casar-se novamente, é a Igreja Católica, tá? Que condena pessoas ao celibato, independente de qualquer outra definição bíblica. Ok? Independente da Bíblia, eles trazem essa ideia de não poder casar-se novamente, condenam as pessoas ao celibato. E é isso que algumas pessoas dentro do protestantismo estão fazendo. Estão bebendo, no mínimo, uma gota do vinho de Babilônia, crendo nessa doutrina. Eu pretendo falar um pouco mais disso num próximo vídeo, explorar mais essa questão de como a Igreja Católica trouxe a doutrina de não casar-se novamente, né, após o divórcio, para dentro do seio do cristianismo, e principalmente como os protestantes têm abraçado essa ideia, assim como têm abraçado outras doutrinas também oriundas do catolicismo, né, guarda do domingo, imortalidade da alma, entre outras coisas. Mas quem está seguindo essa doutrina aqui, de que não pode casar-se novamente após o divórcio, mesmo sendo a parte inocente do adultério, no caso a pessoa que foi traída, está seguindo a Igreja Católica, tá? Está bebendo, no mínimo, aí uma gota do vinho de Babilônia. Tá? Eu vou trazer um vídeo mais completo só sobre isso, só sobre como a Igreja Católica entronizou isso no meio cristão, e especialmente como os protestantes têm abraçado várias doutrinas do catolicismo, incluindo essa doutrina aqui que condena as pessoas ao celibato após o divórcio, mesmo sendo elas inocentes do adultério, tá? Pessoas que não adulteraram, que foram traídas, que tiveram sua confiança traída, estão machucadas e não podem casar-se novamente por causa de uma doutrina que não é bíblica, tá bom? Outra coisa também que precisa ser analisada, né, que algumas pessoas, uma pessoa no caso me disse, essa explicação ela não combina com Mateus, né, esse texto, essa explicação não combina com Mateus com Coríntios capítulo 7, versículo 39. Eu tratei de Coríntios capítulo 7 de maneira bem breve no último texto, e eu também tenho que fazer um vídeo só sobre 1 Coríntios capítulo 7 para poder explicar o contexto, né? Porque muitas pessoas vão citar um versículo isolado e isso não é correto dentro da Bíblia. Mas o que eu posso dizer primeiramente a respeito disso é que se você está fazendo isso, você está colocando em contradição as palavras de Jesus, porque o próprio Jesus disse que pode. Então você não pode colocar Jesus contra Paulo aqui e não explicar o texto. Os textos eles têm que se conectarem entre si, ok? E a explicação aqui é clara. Paulo está falando de maneira geral. De maneira geral, não é para as pessoas se divorciarem, não é para as pessoas casar-se novamente, ok? Só que existem exceções à regra. Existem exceções a regras. Veja, o próprio Deus diz na sua lei, não matarás. Mas você vê em alguns momentos o próprio Deus pedindo para Israel entrar em guerra contra outros países e matar aquelas pessoas que estavam lá guerreando contra eles. Existe uma regra geral e existem as exceções. E é isso que nós devemos ver. Em um mundo de pecado como nós estamos, por exemplo, é comum as pessoas morrerem. Tá? E isso abre uma exceção para que o cônjuge possa casar-se novamente, o cônjuge que ficou vivo possa casar-se novamente. E isso não era o propósito original de Deus. O propósito original de Deus é que homem e mulher vivessem para sempre juntos. Como era lá no Éden, infelizmente aconteceu o pecado. Então nós temos que analisar essa questão também. A Bíblia ela não se contradiz. Mateus 5,32, Mateus 19,9, 1 Coríntios 7, versículo 39, não estão em contradição. Não estão de maneira nenhuma. São textos bíblicos que em partes fala de exceções, em outras partes fala da regra
geral. O próprio Jesus, no começo do seu discurso, lá em Mateus 19, fala, né, o que Deus uniu, o homem não separe. Ele está falando da regra geral. Porém, aí ele fala, ó, Moisés deu carta de divórcio por causa da dureza do vosso coração, porque o ser humano é pecador, é corrupto, é falho, é defeituoso, tá? E ele pode acabar caindo em adultério. Então Deus permite, através lá de Moisés e agora também de Jesus, no versículo 9 do capítulo 19, a questão da cláusula de exceção. Tá bom? Então nós devemos analisar, porque se a Bíblia está contradizendo a si mesma, ela não deve ser a palavra de Deus, e não é isso que nós cristãos acreditamos. Nós devemos harmonizar o texto. O texto, em uma parte, fala da regra geral, em outra parte, fala da exceção. Tá? E é nessa exceção que nós estamos focando aqui agora, porque algumas pessoas discutem e dizem que não é verdade. E daí, no final daquele vídeo, pessoal, eu acabei falando também a respeito de 1 ou 2 textos de Ellen White com relação ao divórcio e novo casamento, onde a própria autora e cofundadora do Adventismo do Sétimo Dia, ela vai nos mostrar que sim, o divórcio ele é permitido e o novo casamento também, desde que seja com base em um adultério, tá? E que a pessoa seja parte inocente do adultério, tá? E aí vem algumas questões. A posição de Ellen White só tem valor quando estiver em conformidade com a Bíblia, tá? Isso é um fato. Tá? Em Primeiros Escritos, página 78, ela mesma diz: recomendo-vos, caro leitor, a Bíblia como única regra de fé e prática. E é isso que nós estamos seguindo. Agora é a Bíblia e toda a Bíblia. E o que diz Mateus 19, 9? O que diz 1 Coríntios 7, 39? O que diz Mateus 5, 32? E assim por diante. Então nós devemos analisar a Bíblia. Mas dentro dessa questão, o que eu quero enfatizar aqui é que existem grupos reformistas, grupos dissidentes da Igreja Adventista, que dão uma ênfase muito grande naquilo que Ellen White escreveu para poder acusar a igreja de não estar seguindo os conselhos da própria Ellen White. Tá? Quando, na verdade, o que nós estamos fazendo é exatamente seguindo o conselho dela. Ela disse: recomendo-vos a Bíblia como regra de fé, e nós estamos utilizando a Bíblia. Tá? E é por isso que, em alguns momentos, é preciso que eu cite Ellen White, porque um certo grupo de reformistas, né? Na verdade, a maioria dos reformistas, eles nos acusam de não seguir os conselhos de Ellen White e tudo mais. Só que nesses casos, onde os textos escritos por Ellen White vai contra as ideias desses reformistas que dizem crer em tudo que Ellen White escreveu, eles vão dizer que não, aqui é a opinião dela, né? E eu tratei disso no outro vídeo também. E alguns vão chegar até o ápice e dizer, não, porque quando Ellen White está certa, aí, quando ela está em conformidade com a Bíblia, aí eu acredito no que Ellen White fala. Mas quando Ellen White está contra a Bíblia, aí eu fico com a Bíblia e está tudo certo. Isaías 8:20 vai dizer algo a respeito disso. Ele diz: a lei e o testemunho, se eles não falarem assim, jamais verão a alva. Isso significa que todo verdadeiro profeta jamais pode falar algo que não está em acordo com a palavra de Deus. Principalmente quando ele usa o nome de Deus para isso, conforme foi Ellen White. Ellen White fala que Deus vê como única cláusula de exceção para o casamento, para o novo casamento e para o divórcio, né, o adultério, tá? Ela fala um só pecado que põe o esposo e a esposa livres, né, do voto conjugal. Ela fala que ela viu que Deus tinha mostrado para ela que uma certa irmã ou qualquer outra irmã só poderia casar-se novamente por parte de um divórcio à base do adultério, tá? Que a outra pessoa tivesse traído ela. Então, quando chega nesses pontos, essas pessoas soltam a mão de Ellen White, por assim dizer. E aí eles se tornam, né? Eles acabam se tornando aquilo que eles mesmos nos acusam. Quem é que não está seguindo o que Ellen White fala agora? Porque a opinião de Ellen White contraria a opinião deles, né? Ou porque os textos de Ellen White contraria a opinião deles, a doutrina deles, eles acabam soltando a mão de Ellen White. Falar, não, é porque Ellen White está contra a Bíblia. Bíblia que essas pessoas estão chamando não é a palavra de Deus, mas sim sua própria opinião, as suas próprias doutrinas, que não têm fundamentação sólida na palavra de Deus. Porque se tivesse, não estariam em contradição com o espírito de profecia, não estariam em contradição com Mateus 5,19, não estariam em contradição com Mateus 5,32. Tá? Ao contrário aí do que a Igreja Adventista tem feito, nós temos uma harmonia entre os textos. Ok? E não é puxando a brasa para o lado da minha sardinha, não. Tá? A questão que eu estou falando é
Existe harmonia entre os textos e nós não devemos conflitar os textos. Eu não posso conflitar Mateus 5,32, Mateus 19,9 com 1 Coríntios 7,39. Tá? Eu tenho que fazer uma explicação que harmoniza. Tá? Um está falando da exceção, né? Esses dois primeiros falam da exceção, e esse terceiro aqui fala a respeito da regra geral. Tá? E nós não podemos, como adventistas do sétimo dia, seja você do movimento de reforma ou da igreja adventista do sétimo dia ou qualquer outro movimento, nós não podemos colocar Ellen White contra a Bíblia, porque Isaías 8,20 fala que quem não fala de acordo com a palavra de Deus é um falso profeta. A própria Ellen White falou, não tem meio termo com relação a isso, ou o que eu escrevo é de Deus, ou o que eu escrevo é do demônio. Agora a pergunta que eu faço para você é, Ellen White escreveu que sim, uma pessoa que casa-se novamente por conta do adultério praticado pelo seu ex-cônjuge, ela está livre diante de Deus para poder fazer isso. Pergunto para você, quando ela falou isso, ela estava inspirada por Deus ou pelo demônio? Ela falou que não há nisso meio termo. Tá? Se não há meio termo, ou é Deus quem inspirou ela a escrever isso, ou é o próprio demônio. E aí eu deixo essa pergunta para você que é reformista. Quando Ellen White fala a respeito desse assunto, ela estava inspirada por Deus ou pelo demônio? E eu espero a sua resposta, tá bom? Bem, pessoal, esse é o vídeo de hoje, é mais algum comentário sobre aquilo que eu já tinha falado. Eu vou trazer um vídeo a respeito de como essa doutrina chegou no seio da igreja protestante, né? Especialmente como alguns reformistas têm abraçado doutrinas que conhecidas, né, pelos escritos da irmã White como sendo aí a doutrina do vinho de Babilônia, né? E ainda assim acusam a igreja adventista de estar praticando coisas que em realidade não condiz, né, com os fatos, com o que tem acontecido, mas eles mesmos acabam bebendo aí gotas do vinho de Babilônia que embebeda todas as nações, tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você tenha curtido, tá? Se você tem dúvidas, algum comentário, se você quer refutar também, pode colocar aqui embaixo nos comentários, eu vou estar lendo com muito carinho, tá? Lembre-se, com todo respeito, esse aqui é um debate de opiniões, isso aqui não é um ataque pessoal, e eu espero que você tenha gostado do vídeo de hoje, tá bom? Até o próximo vídeo, Deus te abençoe, valeu!